Nesse vídeo eu vou te apresentar os 4 itens que o banco considera, os 4 itens mais importantes, é lógico que ele considera outros, mas os 4 itens mais importantes que o banco considera na hora de fazer uma negociação de dívida com você. Então vem comigo aqui, que se você está numa situação de endividamento, está vivendo um completo caos financeiro, o que eu vou te apresentar aqui vai esclarecer muito na hora de você fazer uma negociação, de você entender se essa proposta que o banco está te fazendo é uma boa proposta, se não é, se é vantajosa para você. Enfim, vem comigo que eu vou te explicar aqui. Então vamos lá, sem mais demoras, qual o primeiro item que o banco considera na hora de fazer uma negociação com você? O primeiro item é o valor inicial da dívida. Aí você vai falar para mim assim, pô, Gabriel, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas nem sempre o óbvio é exatamente como você pensa. Quando a gente fala aqui de valor inicial da dívida, eu não estou falando aqui somente do valor que o banco te emprestou, porque muita gente considera o valor inicial da dívida como aquele valor que o banco liberou de empréstimo. Então, por exemplo, você foi lá e pegou um empréstimo pessoal, pegou um consignado de 20 mil reais. E aí você considera que o valor inicial dessa dívida seja 20 mil reais. Só que dentro desses 20 mil reais que o banco te emprestou, existe IOF, às vezes existe algum encargo, existe às vezes alguma taxa embutida ali, uma tarifa de abertura de crédito, às vezes existe algum seguro que o banco embutiu dentro desse empréstimo, dentro desse consignado que o banco fez. Então o valor inicial da dívida não são os 20 mil reais somente. A gente precisa considerar o valor inicial da dívida todo esse montante. Normalmente você vai achar aí no seu contrato saldo total financiado, valor total financiado. Você vai achar algo mais ou menos nesse sentido. Esse é o valor inicial da dívida. Porque o IOF, o seguro, uma tarifa de abertura de crédito, uma tarifa de avaliação de bem, isso tudo entra no valor inicial da dívida. E você precisa considerar isso na hora de fazer uma negociação. Então não ache que o valor inicial da dívida é somente o valor que o banco te emprestou. Ah, foi 20 mil reais, foi 50 mil reais. Não, existem outras tarifinhas ali que afetam esse montante inicial da dívida, tá bom? Segunda coisa aqui que o banco considera na hora de fechar uma negociação com você, na hora de passar uma proposta, na hora de saber, de aceitar a sua proposta, que é quanto você já pagou em relação ao valor inicial. Então a primeira coisa que você precisa saber, qual o valor inicial correto? Qual é esse valor inicial realmente? Esse montante inicial, esse saldo total financiado? Você vai precisar ver num contrato seu, vai precisar ver lá no documento descritivo de crédito, documento de evolução da dívida. Ah, Gabriel, minha dívida é de cartão de crédito. Você vai precisar fazer um levantamento das faturas para você poder chegar nesse valor inicial da dívida. Uma vez que você sabe o valor inicial, você precisa considerar o valor que você já pagou. Então o banco considera isso também. Então vamos pegar esse exemplo que eu dei, que você pegou emprestado 20 mil reais. Só que nesses 20 mil reais tinha IOF, tinha um seguro, ou seja, deu um total, para a gente ser didático aqui, tá bom? Deu um total de 25 mil reais. Ou seja, o valor inicial da sua dívida, na verdade, não são 20. Não era aqueles 20 mil reais que chegou na sua mão, mas na verdade o valor inicial é esse montante de 25 mil reais. Então, valor inicial da dívida, 25 mil reais. Mas desses 25 mil, você já pagou, por exemplo, 10 mil reais. Então, a gente aqui tem que, em relação ao valor inicial da dívida, você já pagou 15 mil reais. Ah, Gabriel, mas aí tem o custo efetivo total, que tem juros e tudo mais. Ok. O banco também vai considerar isso, mas eu estou falando aqui dos itens mais importantes que o banco vai considerar na hora de fechar uma negociação, de saber se a proposta vale a pena, se não vale, se ele vai ter prejuízo. Eu estou falando disso. Então, eu estou trazendo aqui para vocês os mais importantes, os 4 mais importantes. Então, quanto que você já pagou em relação ao valor inicial é muito importante, porque aqui o banco vai saber se você está deixando um prejuízo ou não, ok? Porque juros, gente, vai ser lucro para o banco. Correto? Terceiro item aqui, né? Já falei o primeiro, o valor inicial da dívida, quanto você pagou em relação ao valor inicial. E o terceiro, o saldo devedor real. O que é esse saldo devedor real? Se você for lá e pegar lá no aplicativo do seu banco, ver no Internet Bank, você pegar e pedir lá para o teu gerente,
O teu gerente vai te passar, a pessoa lá, o aplicativo, vai te mostrar o saldo devedor que você tem em relação ao CET, que é o custo efetivo total. Ou seja, você pegou lá esses 20 mil, que na verdade foram 25, mas que você, no fim das contas, vai pagar 50. Por quê? Porque é parcelado. Você vai pagar, vou dar um exemplo, tá? Você vai pagar 50 prestações de R$ 1.000, tá? Ou seja, você pegou 20 mil reais que chegou na sua mão, mas na verdade você financiou 25, porque tinha ali os encargos, seguros, que mais que eu falei? IOF, deu 25, para você no final pagar 50. Ponto. Se você for lá no teu aplicativo, conversar com o gerente, o teu saldo devedor, ele vai estar referente a esses 50, porque é o custo efetivo total. Só que o que você precisa considerar e que é o que o banco considera também na hora de fazer uma negociação. Não estou falando da dívida que está lá um dia lá certinho, estou falando de dívida aqui que já está atrasada e tudo mais. O que, que o banco considera? Quanto que você pagou em relação ao valor inicial. Então, o que, que o banco faz? Valor inicial da dívida menos o que você pagou. Isso aqui vai dar um saldo devedor real. Então vamos pensar no caso que eu falei aqui. Você efetivamente pegou 25, que foi o saldo total financiado, e você já pagou 10. Então meu saldo devedor real seria de 15 mil. Se eu for lá e pagar 15 mil ao banco, o banco não teria um prejuízo. Você concorda? Porque o banco me emprestou 25 no total e já paguei 10 e vou pagar mais 15. Então, eu paguei total de 25. Ah, Gabriel, mas tem a inflação, tem isso e aquilo. Ok, tem tudo isso. Mas eu estou falando aqui o que o banco considera para ele ter um prejuízo. Por quê? Esses outros 25 mil, que no final você pegou 25 para pagar 50 no final. Esses 25 mil são lucro que o banco teria. Só que se você pagar só os 25 inicial, o banco não tem um prejuízo, ok? Então, o banco considera isso aqui. Isso aqui é um dado, uma informação muito importante e que se você tiver isso tudo muito bem calculado, isso aqui te dá muita vantagem na hora de fazer uma negociação, porque é como o banco te vê, o que o banco faz aqui na hora de... Na verdade, é o sistema todo que faz isso, tá? Não é uma pessoazinha que faz essas contas, é o sistema do banco que faz essas contas, tá? Então, isso aqui são informações que o banco considera, são as informações mais importantes que o banco considera. E por último aqui, que o banco vai considerar, que não, vou dizer assim, não é tão relevante dependendo do tipo de negociação que você está fazendo. Por exemplo, a negociação de um empréstimo pessoal em atraso, de um cartão de crédito, de um cheque especial, não é tão relevante. Mas considerando o contexto todo, pegando todas as dívidas, financiamentos, consignados e etc., o banco considera a taxa de juros atual do mercado. Então isso aqui também é muito importante. Por quê? Se a taxa de juros está muito alta, o banco provavelmente ele vai considerar uma taxa de juros mais elevada dentro dessa negociação. Se a taxa de juros está mais baixa, o banco vai considerar uma taxa de juros mais baixa dentro dessa negociação. Então, esses aqui são os quatro pontos aqui mais importantes. Existem outros, tá? Não estou dizendo que são só esses, tá bom? Existem muitos outros aqui, mas não vem ao caso a gente falar. Eu estou trazendo aqui para vocês os mais importantes que o banco considera na hora de fazer uma negociação. Que se você souber disso aqui, você tiver o valor inicial da dívida, que é o primeiro, você souber quanto você já pagou em relação ao valor inicial, você souber o saldo devedor real, você tiver uma ideia bem legal de quanto está a taxa de juros atual do mercado, para você fazer um comparativo, por exemplo, da taxa de juros que o banco está te cobrando na negociação, você tem grande vantagem de conseguir uma excelente negociação. E é exatamente isso que eu ensino dentro do meu método, dentro do programa das dívidas aos investimentos. E é isso aqui que você precisa saber. Como que funciona o sistema bancário. Agora conta aqui para mim nos comentários. Você já sabia disso aqui? Você tinha alguma ideia de como que o banco chegava nessas contas? Você sabe o valor inicial da sua dívida? Você já buscou saber isso? Você sabe realmente quanto você pagou em relação ao valor inicial? Conta para mim aqui nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, porque o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas que precisam desse mesmo conteúdo. Bacana? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até mais.